Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da IBD e a todos aqueles que amam as Escrituras mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Lembrando que neste segundo trimestre de 2019 nós estamos estudando a respeito do tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. E tem sido, com certeza, lições preciosas que nós temos aprendido aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que está esperando? Inscreva-se nele, ajude-nos também a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por vocês que têm dado o seu joinha, compartilhado e também comentado. São comentários preciosos que eu tenho recebido e isto nos dá ânimo para fazer a cada dia mais a obra de Deus. Nesta lição de número 5, nós vamos estudar a respeito da pia de bronze, lugar de purificação. Nosso textuário está em João 15, versículo 3, que diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a nossa verdade prática diz: a pia de bronze é símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está tanto no livro do Êxodo, capítulo 30, capítulo 40, também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6 e 11, e Efésios 5, 26, o versículo, e o 27 também. Então, aí está a nossa leitura bíblica em diferentes partes das Escrituras. Então, o objeto do nosso estudo hoje é a pia de bronze ou pia de cobre, bacia de bronze. Vai depender muito da versão das Escrituras que você está utilizando. O certo é que, independente da versão, nós estamos falando do mesmo objeto do tabernáculo. A pia de bronze ou pia de cobre, ela ficava depois do altar e antes da entrada da tenda, local onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos para executar qualquer serviço no tabernáculo. Não sabemos, queridos, a forma ou a dimensão desta bacia ou desta pia. Então muitos colocam ela na forma arredondada, mas nós não temos a definição aqui no texto sagrado. Ela foi feita a partir das ofertas voluntárias dos espelhos das mulheres, conforme nós vemos em Êxodo capítulo 38 e também no versículo 8. A lavagem não era opcional. Olha só o que eu trago aqui para vocês. A lavagem não era opcional e sim questão de vida ou morte para os sacerdotes. Se você olhar aí o texto bíblico, você vai ver que o texto faz questão de falar assim: lavar-se-ão com água para que não morra. No versículo 20 e também no versículo 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram qualquer um dos sacerdotes que entrasse ali para ministrar. Primeiro eles passavam pela pia de cobre ou pia de bronze. Então nós vemos aqui a importância deste objeto no tabernáculo. Então destaco nesta primeira parte a posição. Então note que ela ficava no pátio do tabernáculo. Então ficava depois do altar. O altar do holocausto era a primeira peça, mas ela ficava antes da entrada da tenda. Então é importante você observar este conceito e também a obrigatoriedade. Não era algo voluntário lavar-se na bacia. Não.
era algo que estava preconizado na lei e quem não fizesse isso iria morrer. Assim que trago esses destaques, você vai se perguntar, né, mas o que tipifica, o que ensina este objeto chamado pia de cobre ou bacia de bronze? Na tipologia, nós podemos fazer aqui duas vertentes. Primeira, a lavagem é pureza espiritual, que a palavra de Deus opera em nós. Quando eu falo aqui em nós, são os salvos, através do processo de santidade. Segundo lugar, a tipologia que nós podemos fazer aqui é as etapas da trajetória do cristão. Lembrando que cada cristão hoje, ele é um sacerdote real. Então todos nós hoje, na graça, somos reis e sacerdotes e não apenas alguns, como era aqui no sacerdócio levítico. Então, podemos fazer aqui a tipologia da trajetória do cristão desde a cruz, que é o altar do holocausto, até o Santíssimo, que é a presença manifesta de Jeová, que era tipificada pela Arca da Aliança. Seguindo esta segunda tipologia, então, veja o seguinte: o primeiro objeto era o altar do holocausto. A primeira peça do tabernáculo ficava no pátio e se chamava altar de holocausto, que nós estudamos na aula anterior. Aqui no altar de holocausto é o local onde nós cremos e crucificamos o velho homem. O altar do holocausto representava a cruz. Ali o velho homem morria e ali nascia a nova criatura. Então o altar do holocausto apontava para o novo nascimento, local de morte e de ressurreição, assim como a cruz foi local de morte e assim como a ressurreição de Jesus foi um fato. Todos que creem na sua morte expiatória como suficiente para a salvação, também morrem com Cristo e são ressuscitados com Ele, conforme a doutrina do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, assim que o ministro passa pelo altar do holocausto, agora ele pode passar, ele obrigatoriamente passa pela pia de cobre. O batismo nas águas é tipificado aqui. Também o testemunho público externo do novo nascimento. Quando nós falamos em batismo nas águas, ele não é um meio de salvação, mas o batismo nas águas, ele representa o testemunho externo, porque quando alguém fala que se converteu, que nasceu de novo, isto não é algo visível, não é algo externo. Somente com o passar dos anos, dos tempos, nós veremos isso. Mas então quando a pessoa decide batizar-se nas águas, ele está dando um testemunho público daquilo que aconteceu interiormente nele. Então, nesse sentido, a bacia com água representa aqui o local de batismo, a segunda etapa na caminhada. Depois que ele passa pela porta da tenda, agora ele já está dentro da tenda, ele tem acesso à mesa dos pães da preposição, que representa a ceia do Senhor. E lembra também a ceia das bodas do Cordeiro, que está registrada lá em Apocalipse. Então note, ele passou pela cruz, o altar. Aí ele passou pelo batismo nas águas, a pia de cobre. Agora ele pode ter acesso à mesa dos pães da preposição, que representa a ceia do Senhor. E também pode desfrutar do candelabro ou do castiçal. É ali no castiçal que nós recebemos os dons do Espírito Santo. Então o castiçal com as 7 hastes representam os 7 Espíritos de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada, e é ali que nós recebemos os dons do Espírito. É ali que o azeite flui e o ministro recebe os dons do Espírito. Logo em seguida, ele tem acesso ao altar de incenso, a 5ª peça do tabernáculo, local de adoração, e só pode exercer este ministério da adoração quem passou pelas etapas anteriores. Olha, em nossas igrejas hoje, nós temos muitas pessoas que estão
exercendo, entre aspas, este ministério, mas que não passaram por todas as etapas anteriores. Então veja que para se chegar ao Santíssimo existem etapas e não se pode pular etapas, queimar etapas. Primeiro a cruz, depois o batismo nas águas, depois tem acesso à mesa do Senhor, pode desfrutar do candelabro, ou seja, dos dons do Espírito Santo, então tem a liberdade de adorar no altar do incenso. Incenso tipifica aqui a adoração. Só então este sacerdote cruza o véu. Ele cruza para o lugar santíssimo. Agora o ministro já pode exercer o ministério da arca e do propiciatório. Então a arca e o propiciatório, que era a tampa da arca, ficavam no lugar santíssimo. Então só depois que ele passou por todas as etapas é que ele tem acesso aí à arca da aliança, que é o objeto que representava a presença manifesta do Senhor Jeová na terra. Bom, essa tipologia que eu fiz foi seguindo aí a segunda tipologia que eu mostrei lá no início, as etapas da trajetória do cristão. Mas tem uma primeira, que é a lavagem e pureza espiritual, e é esta tipologia que segue a nossa revista, a nossa lição. Então vamos lá, seguindo a primeira tipologia, veja, João 15, versículo 3 é o nosso texto áureo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor falada, ela é poderosa para cortar os ramos rebeldes. Por que digo isso? Porque você olhando para João 15, você vê nos versículos anteriores que Jesus se apresenta como a videira verdadeira, mas logo em seguida ele fala a respeito da limpeza que acontece pela palavra. É por isso que eu digo que todos os ramos rebeldes podem ser cortados, podem ser limpados pelo poder da palavra do Senhor falada. Também nós somos levados aqui para João capítulo 13, onde Pedro questiona ao Senhor quando ele está lavando os pés dos discípulos. Você conhece esse texto? Primeiro, ele não quer permitir que Jesus lave os seus pés. Jesus lhe diz que se ele não lavar os pés, não terá parte com ele. Então, Pedro diz não somente os pés, mas também a cabeça. E quando eu olho para João capítulo 13, versículo 10, eu vejo Jesus dizendo assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então eu posso ver aqui que a pia ela era usada por aqueles que já tinham sido expiados. Jesus, seguindo aí o ritual do Antigo Testamento, ele disse: vocês já passaram pela pia de cobre, já passaram pela bacia de bronze. É por isso que eu estou lavando os pés somente. Eu não estou fazendo novamente aquele ritual, até porque vocês já estão limpos pela palavra, mas não todos, porque Jesus sabia que um deles sairia ou já saiu para o entregá-lo, era o traidor. Outro texto que eu sou levado aqui, no próprio Evangelho de João, é o capítulo 17, e o versículo de número 17 também, onde Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A vida de santidade é possível, queridos, é possível sim, somente através da palavra de Deus. Como podemos nos purificar? Como que podemos caminhar nesse processo de santidade? Observando a palavra do Senhor, andando conforme ela ensina. E para observá-la, nós precisamos aprender mais. É por isso que você participa da IBD, é por isso que você é um professor, é um aluno sempre dedicado, porque você quer viver nesse processo de santidade, e para isso você precisa conhecer a palavra
para depois praticá-la. Ninguém pode praticar algo que não conhece. Sou levado também aqui ao Salmo 119, o versículo 9, quando o salmista pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde, observando a palavra do Senhor. Desta maneira ele poderá, com certeza, purificar o seu caminho. Outro texto interessante que você pode aplicar aí na sua aula está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, e o versículo 5 e também o 6, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então eu posso contemplar aqui que esta lavagem ela acontece pela graça de Deus e não por nós. Nós fomos purificados ricamente pelo lavar regenerador e renovador do Senhor em nós. Todo o mérito, toda a honra, toda a glória é a Ele que executa esta lavagem. Nós somos apenas o recipiente que recebe aí da glória de Deus após estar limpo por esta lavagem, por esta regeneração. Para encerrar esta pré-aula, eu digo que nós fomos santificados pelo depósito do sangue de Jesus no altar celestial. Santificação no Antigo Testamento nada mais era do que um depósito feito referente ao bem que estava se consagrando ao pé do altar. Santificação no Antigo Testamento é isso. Era um depósito feito no pé do altar. E nós fomos santificados por Cristo pelo depósito que Ele fez do seu próprio sangue no altar, não do templo em Jerusalém, mas no altar celestial. Agora, nós devemos viver de modo coerente a quem recebeu tão abundante graça, ou seja, viver em um processo de santidade. É isto que nós estamos buscando. A minha oração, professor, é que você esteja procurando viver conforme digno, conforme a sua vocação, conforme a vocação que o Senhor te chamou. Esta é a nossa esperança de sermos cada dia melhores, purificados através da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, em nome de Jesus.